Oi, pessoal, sou a professora Malu e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre polígonos. Primeiro, a gente está vendo essa aula para o nono ano e a gente está vendo os descritores. Esse é o descritor D6, que a descrição dele é resolver problemas utilizando propriedades dos polígonos, somando seus ângulos internos, números diagonais, cálculo das medidas de cada um dos ângulos internos nos polígonos regulares. Isso aqui também vai valer para geometria do ensino médio. Então, presta atenção se você está fazendo qualquer uma dessas matérias comigo. Vamos lá. O que é polígono? A gente chama de polígono aquelas figuras geométricas fechadas formadas por segmentos de retas, ou seja, são figuras que possuem lados retos. Ok? Então, exemplos de polígono e tem que ser fechado, né? Então, um exemplo de polígono é isso aqui. A gente chama de paralelepípedo. Um paralelogramo, perdão. É isso aqui que a gente chama de triângulo. É isso aqui que a gente chama de pentágono, quadrado, trapézio. Enfim, todos esses são fechados. Você pode ver que tem lados retos, que são fechados. Isso aqui, por exemplo, é um polígono? Ele tem lados retos, mas ele é fechado? Não, então isso aqui não é um polígono. Isso aqui é um polígono? Não. Porque ele tem lados? Tem, mas esses lados estão se cruzando, então não é um polígono. Tá bom? Então, polígonos são aquelas figuras geométricas bidimensionais que possuem lados por segmentos de retas que não se cruzam e que são fechados. A gente tem dois tipos de polígono, que são os polígonos convexos e os não convexos. Os não convexos também são chamados de polígonos côncavos, tá? O que são aqueles polígonos convexos? Os polígonos convexos são aqueles polígonos que a gente consegue desenhar uma linha reta dentro dele, e aí nenhuma parte dessa linha reta está fora do polígono. E você fala, tá, mas toda a imagem é assim. Não, aqueles polígonos não convexos a gente consegue desenhar a reta dentro dele, mas uma partezinha da reta passa por fora. Por isso que a gente chama também de polígonos côncavos. Por quê? Porque ele tem uma concavidade para dentro, tá bom? Então, aqueles polígonos que são não convexos, eles têm uma concavidade. Mas, pela definição, é aquele polígono que a gente consegue desenhar uma reta com início e fim dentro do polígono, mas que o meio está fora do polígono. Isso não acontece aqui. Se você desenha uma reta com início e fim no polígono convexo, o meio também vai estar dentro. Início e fim dentro, o meio também está todo dentro. Aqui não. Início e fim dentro, mas uma parte do meio está fora. Essa é a diferença de polígonos convexos e polígonos não convexos. A classificação que a gente tem sobre os polígonos convexos. A gente tem aqueles polígonos que são os polígonos equiláteros. O que são equiláteros? Equi significa iguais. Então, são aqueles polígonos que têm lados iguais. Então, todos os lados do meu polígono são iguais, então tem a mesma medida, tá? Então, se esse aqui vale 5, então todos os outros vão valer 5. Se esse aqui vale 6, então todos os outros vão valer 6, porque equilátero. A gente também tem aqueles polígonos que são equiângulo. Então, lembra que equi é igual, equiângulo, ângulos iguais. Tá? Equilátero, lados iguais. Equiângulo, ângulos iguais. Você olhar, todos os ângulos internos desse retângulo são ângulos iguais. São ângulos de 90 graus. Então, esse polígono aqui, ele é equiângulo. Todos os ângulos são iguais. A gente também tem aqueles polígonos regulares. O que são polígonos regulares? São aqueles que possuem lados e ângulos iguais, tá bom? Então, o equilátero, lados iguais. Equiângulo, ângulos iguais. Regular, lados e ângulos iguais. Exemplo de um quadrado. Se você for ver, todos os ângulos internos do quadrado é de 90 graus. Além disso, todos os lados do quadrado são iguais, têm a mesma medida. Entendeu? E a gente também tem o polígono irregular. Se o regular tem lados e ângulos iguais, o irregular tem lados e ângulos diferentes. Um bom exemplo disso aqui é o trapézio. Esse ângulo é diferente, vou chamar esse ângulo de x,
esse ângulo é diferente desse outro ângulo. Esse lado é diferente desse outro lado aqui. Então, ele não possui nem ângulos e nem lados iguais. Então, são essas as classificações de polinômios convexos que a gente tem. Equilátero, lados iguais. Equiângulo, ângulos iguais. Polígono regular, possui ângulos e lados iguais. Polígono irregular, não possui lados e nem ângulos iguais ou congruentes. Sobre a nomenclatura dos polígonos. O nome dos polígonos é dado com base na quantidade de lados que ele tem. Então, se eu tenho um polígono com 3 lados, ele vai ser um triângulo. 4 lados, eu vou ter um quadrilátero, quadri de 4. E aí você vai ver que é látero, porque 4 lados. 5, pentágono, ou seja, penta. Só se lembrar dos títulos. Se um time tem 3 títulos, ele é tricampeão. Se um time tem 5 títulos, ele é pentacampeão. Se ele tem 7 títulos, ele é heptacampeão. A mesma coisa vale para cá. Se eu tenho 5 lados, eu vou ter um pentágono. Se eu tenho 6 lados, eu vou ter um hexágono. Se eu tenho 7 lados, heptágono. 8 lados, octógono. E por aí vai. Tá bom? Então é só se lembrar dos títulos dos times. Simples. Sobre os ângulos internos do nosso polígono. Os ângulos internos de todo polígono convexo, eles têm uns detalhes, entendeu? A gente consegue somar, a gente consegue saber qual a soma de todos os ângulos internos de um polígono, a partir dos lados dele. E para isso a gente tem uma fórmula. A fórmula da soma dos ângulos internos é dada por S, que é a soma dos ângulos, vai ser igual a n menos 2, onde n é a quantidade de lados, menos 2, tudo isso, vezes 180. Por exemplo, um triângulo. Um triângulo tem quantos lados? Um triângulo tem 3 lados. Então, nesse caso, o meu n vale 3. A fórmula é S igual a n menos 2 vezes 180 graus. Se o meu n, nesse caso, vale 3, então S vai ser igual a 3 menos 2 vezes 180 graus. 3 menos 2 vai ser 1, vezes 180 graus. Então, a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. O que isso significa? Vou chamar esse ângulo de A, esse ângulo de B e esse ângulo de C. Significa que se eu somar A mais B mais C, tem que ser 180 graus, tá bom? Então, eu não sei quanto vale A, eu não sei quanto vale B, eu não sei quanto vale C, mas eu sei que todos eles somados é 180. Por quê? Porque a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. E isso vai valer para todos os tipos de polígonos. Se eu tiver um quadrado, vai ser a mesma coisa, só que o meu n vai ser 4. Se eu tiver um pentágono, então o meu n vai ser 5. O meu n muda de acordo com a quantidade de lados da minha figura. Certo, e se eu quisesse descobrir o valor de cada um dos meus ângulos internos? O que eu faço? Consigo fazer isso quando os meus polígonos são regulares, tá? Quando os meus polígonos são regulares, eu consigo descobrir quanto vale cada um dos meus ângulos. E para isso eu vou usar essa fórmula. Essa fórmula aqui é basicamente o valor de cada um dos meus ângulos internos. É a soma dos meus ângulos dividido pela quantidade de ângulos que eu tenho. Tá? A soma dos meus ângulos dividido pela quantidade de ângulos que eu tenho. Então, A é igual a soma dos ângulos dividido pela quantidade de ângulos. Como que é a soma dos ângulos? A soma dos ângulos a gente viu que é n menos 2 vezes 180. Então, vai ser n menos 2 vezes 180 dividido pela quantidade de ângulos que eu tenho. No caso do triângulo, é fácil. Cada ângulo meu vai valer. O meu n, nesse caso, é 3, né? Porque são 3 ângulos que eu tenho, 3 lados que eu tenho. Isso vai ser 3 menos 2 vezes 180 dividido por 3. 3 menos 2 é 1 vezes 180 dividido por 3. 180 dividido por 3. Então, A é igual a 60 graus. Significa que cada um dos meus ângulos vale 60. Cada um dos meus ângulos
vale 60. Então, meu x vale 60. Por quê? Porque isso aqui é um polígono regular. O que significa? Esse lado é igual a esse, que é igual a esse. Todos os lados são iguais. Ele é equilátero. E, além disso, todos os meus ângulos são iguais. Ele é equiângulo. Pronto. Bem fácil encontrar os ângulos internos de um polígono regular. Tá? Isso só vale para polígono regular. Para polígono irregular não vale, porque nos polígonos irregulares a gente não tem ângulos iguais. A gente só consegue fazer isso quando os ângulos são exatamente iguais. Vamos nesse exemplo aqui. A questão fala para a gente calcular o valor de x, sabendo que esse polígono é regular. Então, a gente tem que calcular o valor de x. Então, como que eu vou fazer para calcular o valor de x nesse caso? A primeira coisa que a gente tem que saber é o valor desse ângulo completo, né? Então, tem que saber quanto que vale esse ângulo aqui. Como que eu vou descobrir o valor desse ângulo? A gente viu aqui nessa questão como que a gente faz para descobrir o valor de cada ângulo de um polígono regular. A gente vai fazer a mesma coisa aqui. A gente sabe que o ângulo do polígono regular é a soma de todos os ângulos dividido pela quantidade de ângulos. A soma de todos os ângulos vai ser n menos 2 vezes 180 graus, e aí vai ser mesmo dividido por n. Nesse caso, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso aqui é um hexágono, então a gente tem 6 lados. Se são 6 lados, o nosso n vale 6. Então, o valor dos meus ângulos vai ser 6 menos 2 vezes 180 graus dividido por 6. Então, eu vou ter 6 menos 2 é 4. Vamos lembrar que primeiro a gente sempre resolve o que está dentro de parênteses. Vezes 180 graus dividido por 6. 4 vezes 180, isso é 720 graus, dividido por 6. 720 graus dividido por 6, isso aqui vai ser 120. 120 graus. Então, quanto que vale esse ângulo completinho aqui? Esse ângulo vale 120 graus. Então, aqui eu vou ter 120 graus. Aqui eu vou ter 120 graus. Por quê? Porque é um polígono regular. Então, todos os meus ângulos internos vão valer 120 graus. Aí você fala, tá bom, mas o que isso tem a ver com o meu x? Por que eu preciso aí descobrir isso aqui? Agora, cara, agora a gente sabe que isso aqui, ó, vale 120 graus. Ou melhor, a gente tem que x menos 45 graus precisa ser igual a quanto? Precisa ser igual a 120 graus. E aí aqui a gente consegue resolver essa equação. Se liga. X menos 45 graus precisa ser igual a 120. Menos 45 está aqui, joga para o outro lado. Então, x é igual a 120 graus mais 45 graus. Meu x, então, vai valer 165 graus. Pronto, descobri o valor do meu x. Então, o que a gente fez aqui? A gente primeiro descobriu qual era o valor do ângulo interno, né, de cada ângulozinho do nosso polígono, e depois a gente igualou. A gente precisa de uma referência. Antes de descobrir o valor de uma incógnita, a gente precisa de pelo menos uma igualdade. Então, foi isso que a gente fez. A gente criou uma igualdade. Sobre as diagonais. O que são as diagonais? A diagonal é a linha, que a gente chama de diagonal, o segmento de reta que liga dois vértices não consecutivos de um polígono. O que são vértices? Vértices são as pontinhas. Vértices consecutivos é o que vem um depois do outro. Então, as linhas que ligam dois vértices não consecutivos são as diagonais. Então, isso aqui, ó, desse vértice até esse vértice é uma diagonal, porque eles não são consecutivos. Então, essa linha aqui a gente chama de diagonal. Essa linha aqui a gente também chama de diagonal. E como que a gente faz para descobrir a quantidade de diagonais de um polígono? Fácil. A gente tem essa fórmula. A quantidade de diagonais é dado pelo número de lados vezes o número de lados menos 3, dividido por 2. Vamos usar nesse polígono aqui. Ele tem 4 lados. Então, o meu n, nesse caso, é 4. Então, a quantidade de diagonais vai ser 4 vezes 4 menos 3, dividido por 2. Então, D é igual a 4 vezes 1 dividido por 2.
D é igual a 4 dividido por 2. Isso aqui é 2. Significa que eu tenho duas diagonais. Verdade, ó. Tenho duas diagonais no meu polígono. E isso é tudo que a gente tinha para hoje, cara. Se você tiver qualquer dúvida, entre em contato comigo. A atividade já está disponível. E no mais é isso. Tchau!